Bem-vindo a mais uma edição do programa Mais Agro. Iniciou esta semana na cidade brasileira de Belém a 30ª Conferência das Partes sobre o Clima, mais conhecida por COP30. Durante 2 semanas, os líderes mundiais vão alinhar novas estratégias e traçar novos compromissos para combater as mudanças climáticas. Pela primeira vez na história desta conferência, as lideranças mundiais reuniram-se antes mesmo da abertura oficial da cimeira. Na qualidade de anfitrião, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva fez o discurso inaugural, que entre críticas ao atual status quo global, expressou uma crença no futuro. Estou convencido de que, apesar das nossas dificuldades e contradições, precisamos de mapa do caminho para planejar, de forma planejada e justa, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos. Perante centenas de estadistas e líderes mundiais, o secretário-geral da ONU, António Guterres, foi ao pódio para um discurso onde chamou a atenção para a necessidade de acelerar os compromissos do Acordo de Paris. No ano passado, o mundo atingiu um novo recorde de temperaturas. E hoje, como vimos a Organização Mundial da Meteorologia confirmar, as emissões continuam a subir e este ano, sejamos claros, o limite de 1,5 graus Celsius é a nossa linha vermelha. Um dos marcos do encontro das altas lideranças mundiais foi o anúncio do lançamento do Fundo das Florestas Tropicais, virado para a conservação das áreas verdes. O fundo nasceu com compromissos milionários de países como Brasil, Indonésia, Alemanha, França e Noruega, o que deixou as autoridades brasileiras otimistas sobre o projeto. Bastante animados de que pela primeira vez numa COP um instrumento de solução de problemas ambientais pode efetivamente sair do papel, pode efetivamente significar um caminho para motivar as pessoas em torno de uma causa tão nobre e tão necessária quanto essa. Moçambique está representado na Conferência de Belém por uma delegação chefiada pelo presidente da República, Daniel Chapo, naquela que este ano é a capital mundial das mudanças climáticas. Chapo levou as linhas da força da visão nacional para enfrentar os desafios da atualidade. Daniel Chapo foi o 14º no alinhamento dos discursos. Para o plenário, começou por falar dos desafios que Moçambique enfrenta por causa dos fatores climáticos. Moçambique é um país de vastas riquezas naturais e de extraordinária beleza, mas também de alta vulnerabilidade climática. Ciclicamente, somos assolados por ciclones, cheias, secas. Falou também das iniciativas em curso para mitigar os problemas. Implementamos a nossa contribuição nacional determinada, adaptamos programas de redução de emissões provenientes do desmatamento e degradação florestal. Aprovamos a Estratégia Nacional do Financiamento Climático 2025-2034. E, por fim, apresentou os custos da resiliência plena perante os desafios que o país enfrenta. Estima-se que Moçambique necessita de cerca de 37,2 mil milhões de dólares para alcançar a plena resiliência climática do seu capital humano, físico e natural. Este número traduz o custo de adaptação, mas também o valor de esperança de milhões de moçambicanos. Assegurar financiamento para programas de mitigação e adaptação são os principais fatos de Moçambique na COP30. Contudo, a produção de alimentos é outra prioridade que o governo espera conseguir vender as suas ideias.
um pacote de projetos visando a promoção de resiliência climática ao país. Em particular, a nossa agenda é a promoção da agricultura irrigada. Este encontro que acabamos de fazer aqui no INIR, que nos trouxe muitos elementos para este nosso programa, é também em preparação a esta visita, a esta viagem que vamos fazer agora ao Brasil, a Belém. Saiba a seguir o que é, afinal, a Conferência das Partes. A explicação é da professora brasileira Miriam Rezende, geógrafa e educadora ambiental, numa cortesia para a revista Terra. Se você quer entender um pouco mais sobre a COP, você está no lugar certo. Nossa conversa aqui hoje é sobre esse assunto. O que significa essa sigla COP, que é uma sigla em inglês, mas traduzindo para o português, significa Conferência das Partes. E é uma reunião, um encontro mundial, internacional, que é feito para debater as questões climáticas do globo, as mudanças climáticas. Então, o que é o objetivo principal desse encontro? É que governantes, cientistas, representantes da sociedade civil façam um debate sobre as atuais mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta e quais as possíveis medidas, soluções, acordos que podem ser feitos para poder minimizar e talvez até resolver esse problema. Então, a estrutura é basicamente essa. Agora, quem que coordena a COP? É uma parte da Organização das Nações Unidas, é uma sigla enorme, eu vou até colocar aqui para você, mas é um braço, vamos dizer assim, né, da ONU, que é responsável pelo estudo dessas mudanças climáticas, que vai coordenar esses encontros. Bom, e quando que aconteceu a primeira COP? Como é que foi criado isso aí? Essa ideia, ela foi criada na ECO 92, que foi uma conferência mundial sobre meio ambiente. Aconteceu no Rio de Janeiro em 1992. E em 1995 aconteceu a COP 1 na Alemanha. Desde então, ela é realizada anualmente, por isso que você sempre vê COP e depois um número. O número é aquela sequência COP que está sendo realizada naquele determinado ano. Então, todo ano ela acontece em algum determinado lugar do globo, é escolhido um lugar específico para que ela seja realizada. Por cá, o governo vai lançar oficialmente esta semana a campanha agrícola 2025-2026, a anteceder a cerimônia que terá lugar na província de Sofala. O Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas reuniu com o setor privado para organizar as linhas visando dinamizar o setor agrário. Numa reunião de alinhamento com o governo, o setor privado exigiu medidas urgentes para reduzir os custos de produção e tornar o ambiente de investimento mais favorável à agricultura. Entre as principais preocupações estão a burocracia no reembolso do IVA, a retenção na fonte e o fim do regime especial de tributação agrícola, previsto ainda para este ano. As taxas de circulação de produtos também foram criticadas por encarecerem o transporte e reduzirem a competitividade dos produtores. Como soluções, os representantes do setor privado propõem a prorrogação por mais 10 anos da redução de 10% do imposto sobre o rendimento das empresas agrícolas, a eliminação das taxas de circulação, a criação de um banco de desenvolvimento agrário e a revisão das isenções fiscais.
Ainda sobre a campanha agrária prestes a iniciar, o Instituto Nacional para Irrigação procura financiamento para revitalizar os regadios de Chocwe e do Baixo Limpopo. A ideia é assegurar que os dois polos contribuam para o principal objeto da campanha, que é aumentar a produção e a produtividade. São dos principais regadios do país e a sua exploração continua muito abaixo do potencial. Para inverter o atual cenário, o Instituto Nacional de Irrigação procura investimentos para ações consideradas urgentes. Falando de ambos os regadios, refiro-me ao regadio de Baixo Limpopo e o regadio de Chocwe, estamos a falar de um orçamento avaliado em cerca de 4,5 milhões de dólares. E este orçamento iria se destinar à aquisição de equipamento pesado, portanto, para a limpeza e desassoreamento das valas de drenagem, como disse anteriormente, mas também iríamos usar esse valor que era para fazermos a reposição de algumas caleiras que têm alguns problemas, sobretudo no regadio de Chocwe, que precisam ser. Caso o investimento chegue, contas feitas indicam que a produção nacional pode ganhar para a época prestes a iniciar pelo menos 80 mil toneladas, com destaque para arroz, que constitui o maior potencial da região. Fala de cerca de 20 mil hectares que estariam disponíveis para a próxima campanha. Se considerarmos que a produção é de 4 toneladas por hectare, estamos a falar de cerca de 80 mil toneladas que estão disponíveis. E assim termina esta edição do programa Mais Agro. Continue a acompanhar-nos pelos canais digitais da Revista Terra e Nova Era Televisão. Até a próxima!